Fala galera, como é que vocês estão? Mano Shark aqui de novo, mais uma vez para mais um vídeo. E hoje, depois de tanto tempo, tantas promessas foram feitas, finalmente chegou o dia dele, o desenho do Shinambu. Já de começo peço desculpas, minha voz não tá muito boa, fiquei meio ruim bem no dia 31, mas mesmo assim estamos aqui batalhando pelos centavos, né? Para quem caiu de paraquedas, não entende muito bem o que tá acontecendo aqui, porque do nada um desenho de Naruto, o Shino, se tivesse dentro da organização Ambu. Basicamente, um dos primeiros shorts que eu fiz aqui pro canal era eu fazendo um esboço do que seria o Shino na versão Ambu, porque é o que todo mundo queria ver. No fim das contas, prometeram pra caramba sobre os Ambus desde o começo do anime, falaram pra caramba que eles eram a elite, o Bop de Konoha, usaram isso pra engrandecer até o Kakashi e o Itachi, e ainda assim todos eles quando apareciam eram só descartados ou morriam off-câmera. Hoje em dia eu entendo o porquê disso, o que acontece de simplesmente eles serem descartados ou morrerem fácil. É porque foi construído um nome em cima deles muito forte, falando que eles eram elite, que eles eram uma força superior ao que a maioria ali já representava. E assim como o título de um dia ter sido parte da Ambu ou Capitão Ambu, que muitos ali de Konoha já tinham, né, no seu nome, ser introduzido ou for mostrado para o leitor que em algum momento personagem X deu cabo de um monte deles, um esquadrão inteiro ou até de um líder, já traz muito peso, traz muita força para aquela figura. Você fica mais apreensivo, porque simplesmente como eles eram uma força superior ali, era uma galera que era bem competente, bem forte, e eles não deram conta da ameaça, por que que os que estão, entre aspas, abaixo deles, conseguiriam parar essa força? E é claro, eu sei que não foi mostrado praticamente nada, que os Ambus só eram um boneco pra morrer, mas dentro do contexto do mundo, da realidade dos personagens, eles eram muito relevantes, tanto que a gente via nas expressões dos personagens, quando era mencionado o nome da organização, o nome de uma equipe, Ambu, mas no fim das contas todo mundo era feito de origami, ou todo mundo era simplesmente muito burro e acabava sendo só obliterado, mas querendo ou não, eles eram muito estilosos. Fala aí. Putz, sempre que eles apareciam a galera ficava de olho vidrado, esperando que acontecesse alguma coisa foda. É claro que depois era um banho de água fria, mas os caras tinham um molho, os caras tinham drip, as máscaras muito inexpressivas, com as marcas de animais, o coletinho, a tatuagem que eles tinham no ombro, a espada nas costas. No fim das contas, eles eram os ninjas que mais pareciam os ninjas que a gente conhece. Porque me perdoa, mas eu não olho pro Neji, pro Naruto e o Rock Lee e falo, pô, esses caras aí sobem no telhado e desce sarrafo em todo mundo. Esses caras aí são espiões e eles vão ali pegar informação de aldeia e matar gente. Agora os Ambu, até por eles ficarem com o rosto oculto, eles ficarem tudo em um esquadrão ali, tem essas cores mais, bom, opacas, umas cores mais fechadas, não é tão coloridinho, ali passa seriedade. Saindo agora um pouco dos Ambu e agora falando sobre o Shino, é muito triste saber que na verdade ninguém dos 13 de Konoha acabaram se tornando Ambu. Eu não sei quantas novelizações, eu sei que elas são oficiais, que elas agregam a outros arcos na história ali que não foram mostrados no mangá e no anime, então eu não posso afirmar para vocês que de fato ninguém após os eventos da guerra se tornou de fato um membro dessa organização, mas vou construir todo esse vídeo com base em todos os materiais visuais que nós temos aqui. E de fato não me lembro em momento algum outros personagens de Konoha que já não fossem da Ambu carregarem esse manto. E de fato é muito triste, porque eu me lembro de ficar conversando com o pessoal na escola e teorizando como seria o futuro de Naruto, como seriam os personagens já um pouco mais velhos, com seus 18 anos, por aí, fazendo parte dessa elite, porque pra gente, imaginávamos que era o pessoal que tava saindo da adolescência e virando adulto, porque era uma parada bem mais séria e tática, então a gente, caraca, certeza que o futuro vai ser pica, vários personagens Ambu, já pensou Naruto Ambu, Sasuke já na Ambu também, não poderíamos estar mais errados. O Shino saiu de um personagem super misterioso, com um visual maneiro e habilidades super fodas pra um Iruka Seisei. E eu falei aqui o quão triste foi o que fizeram com os Ambus no decorrer de toda a obra, mas o que fizeram com o Shino? Que simplesmente jogavam ele pra qualquer canto, não davam nenhuma atenção pro personagem, e aí quando ele brilhou foi só no clássico, mas também, nossa senhora, ele não brilhou, ele virou uma supernova. Ainda assim, o Kishimoto fez muitos personagens legais com habilidades fodas, que tiveram seus momentos de brilhar e que empolgaram bastante no clássico, que depois não foram aproveitados em nada. E com o Shino, eu sinto que isso fica ainda mais forte, porque se pegarmos aqui pra ver um pouco dos status do Shino, parece que o Kishimoto não sabia muito bem o que fazer com ele. Ele não é lá tão inteligente, ele não é forte, ele não é tão rápido, ele é um personagem muito mediano pra baixo, meio limitado com algumas coisas de status. O ponto mais
mais alto dele é ninjutsu, mas eu não sei se eu concordo muito com isso, porque pelo menos eu acho que a inteligência dele deveria ficar um pouco maior. Ele se mostrou ser bem estrategista, uma figura bem meticulosa e cautelosa. Eu acho que ele poderia fazer até um contraponto com o próprio Shikamaru, se o Kishimoto quisesse de fato escrever um personagem mais completo. Enquanto o Shikamaru é um personagem que é super inteligente, mas muito pouco proativo, muito mais desleixado, de saco cheio, o Shino poderia ser aquele personagem que é inteligente, mas que tá ali sempre analisando, sempre tentando prever qual que é o próximo movimento, dedica suas estratégias em neutralizar o mais rápido possível, fazendo alguns planos que são um pouco mais diretos, sem fazerem um efeito cascata de fato. Teria muito pra fazer uma coisa bem mais grandiosa, fazer com que a ambição dele fosse de fato se mostrar, fosse fazer com que as pessoas enxergassem ele, percebessem sua presença por lá, porque desde o começo foi mostrado pra gente que ele é um personagem com algumas inseguranças, desde o começo mais ou menos, né? Isso aparentemente ficou um pouco mais agregado depois de toda aquela questão com o confronto com o Kankuro, a missão pra resgatar o Sasuke, mas depois também ele se tornou apenas isso, um alívio cômico pra falar que, nossa, ninguém me percebe, ninguém lembra de mim, ninguém sabe meu nome, ele virou isso. Aí tudo isso, ele tem umas notas meio medianas, baixas, junto com toda a questão de não ser muito explorado. Tem o fator clã Aburami, que só tá ali só pra tirar ele de cena. Quando a gente precisa do Shino, ele tá com o pai dele, ele saiu em missão com o clã. Então por que esse moleque tá no time? Sendo que tem que ser um trio formado bonitinho ali, e simplesmente o trio nunca tá junto. O cara sempre dá bolo nos outros, fala que pode marcar, que ele vai tá lá, e aí um dia antes ele não vai, não faz presença nenhuma. E puta merda, que timinho, qualquer nota demais, hein, Kishimoto? Caraca, que preguiça foi essa? O cara simplesmente jogou num time 3 personagens com habilidades de rastreamento e só. Não teve balanceamento nenhum. O Kiba até sabe taijutsu ali, ele é rápido e tal, mas caraca, tem uma porrada de time aí que tá com um personagem simplesmente não combando de jeito nenhum. É 2 de ataque, 1 de cura, aí de novo 2 de ataque, 1 de cura, e é só isso. Aí nesse time aqui, furreca da professora que não sabe nem rastreamento. É claro que, porra, como ela é uma kunoichi e tal, a professora provavelmente ela tem habilidades, tem algum conhecimento nessa área, mas ela não tem uma habilidade própria a respeito disso. Ela é de genjutsu. E ninguém do time dela sabe genjutsu. Ok que o Shino tem ali os seus 2 pontinhos que deram de graça pra ele de genjutsu. Não sei o porquê, não sei como, mas ela é de genjutsu, a habilidade natural dela é sobre isso. Então ela não tem ali, sabe, que nenhum Byakugan pra enxergar longe. Ela não tem o faro super aguçado pra conseguir entender ali o perímetro, o que tá cercando. Ela não tem um monte de inseto pra conseguir ficar, sei lá, mano, olhando os outros tomar banho, sabe? Me parece que tudo que circunda o Shino é jogado de qualquer jeito, menos os confrontos dele, porque aquele confronto com o Kankuro foi muito foda, muito maneiro. O Shino simplesmente foi seguindo lá, tentou dar uma abertura pro Sasuke pra ele continuar perseguindo lá o Gaara. O Kankuro era um personagem ameaçador, super interessante, ele já havia mostrado um pouco de si ali naquele confronto com um membro da, acho que aldeia do Som. Não só isso, como o Shino também enfrentou o cara lá do Som, o Zaku, onde simplesmente ele finalizou com o 5-1 do cara, e tudo sempre fazendo presença, sempre estando ali, aquele design maneiro, porque o design é foda. E por sinal, era pra ser o design do Sasuke. Em um dos protótipos do Kishimoto, umas artes que ele fez, o Sasuke tava a cara do Shino. Muito do que foi usado ali naquele visual trouxeram pro personagem e ficou muito maneiro. E é aquilo, muito calado, muito na dele, sempre recluso, com habilidade foda de inseto que a galera pode até não curtir muito, ficar com nojo e tal. Mas essa é a graça, ele é um personagem desconfortante, sabe? Você vê que ele tá ali e tipo, porra, mano, o que esse cara vai fazer? Esse cara é estranho. E tudo casa muito bem. Funciona tão bem que ele é um dos personagens que a galera mais curtia de ver no clássico. Gostavam demais dele, tanto que queriam que ele fosse no resgate ao Sasuke. Não porra de Choji, quem liga pra Choji? Ou o Kiba também, dane-se o Kiba. Sendo bem honesto, comigo e com você mesmo, tu não queria ver mais o Shino? Você não queria ver ele fazendo mais coisa? Ele seria perfeito como uma outra abordagem pra inteligência, igual o Shikamaru é. Seria muito bom se ele fosse uma parte equivalente ao que o Shikamaru representa, mas que é utilizada de uma maneira diferente. E aí chega o Shippuden e o Shino fica com um visual foda. Eu não sei como caralhos o Naruto não reconheceu o Shino, porque é simplesmente um maluco todo coberto de óculos, meu. Não tem como errar, não tem como ser a Tenten, cara. Chove 3 dias no ano em Konoha,
porra só. E esse maluco sempre tá de moletom, sempre tá de gola alta. Então quem que poderia ser? Quem que é o gótico? Mas sério, eu achei muito maneiro o visual do Shino quando eu vi no Shippuden. Fiquei muito, mas muito feliz de ver ele novamente por ali. E o Kishimoto é bom em visual, né? Não tem como. Acho que no Shippuden ele acertou em todos. Desde o clássico ele tinha muita parada legal. Mesmo o Choji com aquela cueca na cabeça, bagulho idiota. Mas depois que eles cresceram, todos ficaram muito maneiros. Mas é aquilo, né? Maneiros pra quê? Maneiros por quê? Maneiros pra nada. Não aconteceu nada, não fizeram nada. Teve toda aquela questão deles rastreando o Sasuke. Aí o Shino até fez uma nuvem lá de inseto pra pegar o Obito. E papapá, pipipi, mas não deu em nada, sabe? Zero. Você foi, tirou uma carta ante 2 casas, caiu numa casa bônus, pegue mais uma carta. Aí tava lá falando, volte 2 casas. Foi isso. E na guerra então, meu Deus do céu. Aí botaram lá que tinha um primo dele que trabalhava pra Raiz lá junto com o Danzo. E aí tem um fillerzão dele enfrentando esse primo dele. No Tsukuyomi lá, o sonho do Shino era encontrar uma borboleta gigante. Puta merda, mano, só esculacho. Aí depois tem ele tentando arrumar um presente pro Naruto, naqueles episódios fillerzão lá, bem broxola. Pra no final, no Boruto, aquela porcaria horrível pra caralho, ele botar uma torradeira na cara e virar o professor do jardim de infância bocozão que come massinha. Meu, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, tanto personagem bosta que tinha aí também. Personagem de qualquer nota. E você me bota o Shino pra ser professor de pré-escola de ninja. Tava tudo pronto. Era o personagem que mais se identificava com o que a Anbu precisava. Era um cara que poderia ser furtivo, que poderia ser mortal, que era espião. Tava tudo pronto pro maluco. E me botam ele pra dar aula em academia ninja, mano. Puta que o pariu, cara. O Shino dos games, o Shino do Play 2, com as suas ultimates mirabolantes e catastróficas, era muito foda, muito foda. Se eu, daquela época lá de 2009, onde via essas cinematics aqui, quando era da ultimate no cara, se eu de agora chegasse e falasse que ele ia virar essa porcaria aqui, não ia acreditar. De maneira alguma, não, nunca que eu ia acreditar que esse agora é o Shino. O cara simplesmente era o personagem perfeito pra entrar na Anbu. Perfeito dos 13 de Konoha. E não foi. Não foi por quê, filha da puta? E de novo, acho um crime os status deles serem só mediano baixo. Sério, o cara mostrou ser mó inteligente a maior parte do tempo, aí os caras me dão uma inteligência furrequinha dessa, assim. Fazem ele ser super lento, sendo que ele consegue ter várias habilidades furtivas, assim, que só spawnam atrás do maluco numa nuvem de besouro. É claro que eu não quero que ele fique 10, 10, 10, 10, igual a Itachi. Vocês ficam falando que a doença dele tá nerfando ele, sendo que o cara simplesmente tem a resolução pra a porra toda que surja. Mas sério, eu não vou entender. Não vou entender, eu não vou entender, eu não quero, eu não quero. O que fizeram com o meu garoto, mano? O que fizeram com o Shino? Vai tomar no cu. Bem, vocês podem ver aqui no desenho que eu fiz vários modelos de roupas, porque eu sei que o Shino, bom, basicamente cobre o corpo inteiro. Dificilmente ele estaria só com o coletinho ali e tudo mais, igual eu fiz na primeira imagem, igual eu fiz também naquele desenho lá dos shorts. Muitos de vocês, por sinal, ressaltaram isso, falaram que, meu, ele ficaria todo coberto, o Shino não gosta de ficar com a parte da pele exposta, e eu concordo. Mas, como aquela roupa da Anbu é muito característica, eu falei, pô, eu vou fazer vários modelos. Eu vou fazer uma dele daquele estilo, com aquela roupa clássica de Anbu mesmo, vou fazer uma outra com uma touca, né, com esse capuz e toda essa parte da manga, só que meio aberta, fui estilizando e ficou legal, achei bem maneiro, e depois um dele com a máscara. É mais que óbvio que a máscara dele iria representar um inseto, não tem nem como ser outra coisa. E no fim das contas eu fui gostando bastante do resultado final, vocês já estão acompanhando aqui, né? E como a gente já tá chegando no final do vídeo, eu queria saber o que vocês gostariam de ver agora. O que vocês iriam curtir que eu trouxesse aqui uma releitura, ou colocar um personagem em uma outra situação aqui de Naruto, mudar alguma coisa de visual. Já haviam cantado a bola para eu refazer os visuais de Boruto, porque são tudo uma porcaria, mano, uma porcaria. Não tem um que se salve. Ah, mano, chat, você tá exagerando. É, eu sei, eu tô exagerando mesmo. Mas é muita porcaria, tem muita porcaria. Mas comentem aqui, imagina, sei lá, as marionetes do Kankuro como se fossem ninjas de fato. Fossem, sei lá, 2 ninjas que manipulam uma marionete. E essa marionete é o Kankuro, sabe? Daria pra brincar, dá pra zoar. Bom, deixem aqui nos comentários. Galera, o vídeo é esse.
já estamos chegando no final, cumpri a minha promessa, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do desenho, vou deixar o resultado aqui no finalzinho. Muito obrigado pela presença de vocês, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar também, deixar aquele like maneiro aqui para ajudar o canal. Estamos crescendo e eu quero começar esse 2026 de uma maneira bem positiva. Não conseguimos aí bater a meta do primeiro strike, sei lá, no terceiro mês de canal, mas temos tempo de sobra. Galera, muito obrigado, aquele beijo, aquele abraço e fui!